falou que tem muita gratuidade, né? É. Que é um ponto, assim, crítico e que a gente vê acontecer demais e que muitos advogados entram em contato desesperados. O que acontece? O fato gerador das custas é a distribuição. Então, se você entrou pedindo a gratuidade e o juiz indeferiu, não adianta pedir desistência da ação. A gente tem norma específica aqui, que se você desiste da ação, você perde a ação e perde o dinheiro, porque o seu cliente vai receber uma cartinha lá do DEGAR, que é o Departamento de Arrecadação do Tribunal, com a cobrança daquelas custas. E se ele não pagar, o nome dele vai inscrito na dívida ativa. Então, você precisa ainda bem que eu nunca desisti de informação. nada. Você precisa dessa informação para você passar isso para o seu cliente. Para ele ter a consciência de que as custas vão ficar... Ó, nesse exemplo, a gente viu só a taxa judiciária, R$ 1.488,35. Só que isso é só a taxa judiciária. Numa ação como essa que você me falou, possivelmente a gente vai ter ainda mais um adicional aí de uns 700, 800 reais. Mais ou menos. Da Tá? taxa mínima, né? Não, que Aí se eu tiver dois autores, vai incidir para os dois vai autores. incidir para os dois autores. E aí, mais as outras custas que eu estou te falando, então vamos botar aí que fique mais ou menos uns R$ 2.500 nesse caso. Mas aí, se você não tem noção de passar isso para o seu cliente, imagina o susto, doutora Tainá. O susto e a quebra da confiança, né? Porque ele falou, mas peraí, você me falou que ia ter gratuidade, não sei o quê, e parará. E a pessoa não estava preparada, às vezes está passando por uma situação difícil, né? Está ali naquele meio daquele tratamento de saúde, Exatamente, enfim, né? exatamente. Porque assim, a gente aqui trabalha com um público bem, o mesmo público-alvo do meu escritório. Então a gente sempre tem esse cuidado de ter essa transparência com o cliente, porque ele fala, quanto é os honorários, doutor? É X. Quanto é que eu vou gastar no processo? Então é X aqui no honorário e as taxas judiciárias a gente já passa uma prévia, com base da ação. Mas isso, assim, a gente sempre ficou muito tranquila aí no Rio de Janeiro, como eu te falei, que a gente tem uma advogada daí que faz isso. Então, pra gente nunca chegou a essa complexidade, porque na hora que a gente conseguiu entender a complexidade, já veio uma pessoa para fazer isso. Mas assim, é surpreendente, porque eu não imaginei que fosse tão complexo e tão, eu vou usar a palavra injusto, porque, gente, isso para mim fere diretamente o acesso à justiça. Porque uma pessoa, se ela tiver muito dinheiro, é que ela vai ter segurança de ingressar. É isso. Se não tem, se uma pessoa assim, mais ou menos, que está ali, está na dificuldade, Ela vai pensar isso vai limitar, vai antes. pensar 1000 vezes. Isso é uma ferramenta aí de fechar as portas do judiciário para muita gente. Isso vai para além, né, do próprio tribunal. Isso a gente está falando da questão social em si, da função social, né? Com certeza. Difícil, é complicado. É bem complicado e é uma questão realmente, é muito complexo. E atinge diretamente não só os advogados, mas especialmente as partes. É isso que a gente está falando. Você está mexendo com o direito da pessoa de ingressar na justiça, né? De ter a demanda dela apreciada pelo judiciário. Mas é uma questão muito séria e que a gente vê os advogados e as partes passando muito aperto por conta disso. Então, de fato, difícil, viu? Advocacia aí. Você ter o domínio desse assunto pode trazer muita tranquilidade para você quando você fala assim, não, olha só, esse tipo de ação é isso, isso e isso. E o melhor, doutora Tainá, é o seguinte, quando você domina o assunto, você consegue, inclusive, adequar os seus pedidos para economizar nesses valores. É isso que eu ia te perguntar, porque aí a gente tem que ter. Eu trabalho com estratégia, então tem que ter estratégia. Exatamente. Você tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. E isso é possível. Eu tenho, né, um curso online para advogados que se chama Método Help Juris. E os meus alunos, eu tive até a situação de uma aluna recente que ela conseguiu economizar R$ 2.000 de taxa judiciária para o cliente dela. Conhecendo o assunto e fazendo a adequação dos pedidos dela. Ou seja, porque ela estava pedindo a mesma coisa, só que só por ela
mudar a forma de Mudar o falar, termo. Uhum. mudar os termos, exatamente. Você consegue fazer com que você não tenha margem para interpretação, entendeu? Você faz com que o servidor que vai fazer aquela conferência de custas, ele tenha exatamente a mesma interpretação que você quer dar para aquele pedido, né? Então, isso já evita muitos problemas e evita cobranças que não sejam ali além do necessário, além do que, né, Uhum. do que você deveria só pagar naquele caso.